Então, se eu tiver uma ordem judicial, durante o dia, ok, eu posso entrar, mas durante a noite é necessário o consentimento do morador. Então, durante a noite, eu tenho que ter o consentimento. Se eu tiver uma busca domiciliar, consentimento. Bom, professor Franklin, então, quer dizer que se a polícia chegar lá, mesmo com a ordem de busca domiciliar, e o dono da casa disser, não, o senhor não pode entrar, a polícia não pode entrar? Não pode entrar. Não pode entrar, doutor? Não. E aí, o que a polícia faz? A polícia, então, se o morador não consentir, cerca a casa e espera-se o advento do dia, por volta das 6h15 da manhã, quando estiver clareando, para que então eles possam invadir a casa. A noite compreende quando estiver escurecendo. Quando estiver escuro é noite, tá? Por que eu te digo isso? Porque é muito relativo. Se tu fores a Fernando de Noronha, 4 horas da manhã já é dia, tá? Se tu fores a Rio Branco, 7 horas da noite, ainda está claro. Então, eu prefiro dizer da aurora ao crepúsculo, do claro ao escuro. Você não pode invadir a casa de uma pessoa no escuro, mesmo com mandado judicial, se ele não te der o consentimento. Se houver flagrante delito, não. Eu posso invadir. Ok. Vamos lá. Entenderam aqui? Tranquilos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto está tranquilo, né? Vamos lá. Mas eu tenho uma exceção do Código Eleitoral. Tem uma exceção do Código Eleitoral, e essa exceção é interessante, porque 5 dias antes da eleição e 48 horas depois, não é possível a prisão de nenhum eleitor, salvo se houver flagrante delito ou prisão decorrente de sentença por crime inafiançável. Por exemplo, o racismo é um crime imprescritível, não é isso? E o homicídio qualificado, o latrocínio, em regra, o estupro ou os crimes hediondos, são, em regra, inafiançáveis, por causa da gravidade do crime. Então, uma pessoa que praticou um estupro no dia da eleição não pode se valer da regra do direito eleitoral. Uma pessoa que praticou um furto e é presa em flagrante não pode se valer dessa regra. Porque toda vez que o crime for inafiançável ou a pessoa estiver em flagrante, essa pessoa, mesmo havendo essa proibição do Código Eleitoral, poderá ser presa. É preciso exibir o mandado na hora da prisão? Sim, é preciso exibir. Qual é a postura do policial? Chegar, dizer, olha, o senhor tem uma ordem de prisão com o senhor está preso, assine aqui. Numa boa, né? E por que ele tem que fazer isso na prisão por mandado? Porque pode alguém ser preso sem exibição desse mandado? A resposta é sim, quando o crime for inafiançável. Sempre a gravidade do crime, quando o crime for inafiançável, vai fazer com que aquele crime não seja necessário a apresentação do mandado de prisão, tá bom? Mas por que isso tudo? Porque eu posso ter resistência na prisão, posso ter desobediência na prisão. Então, prisão fora da comarca. Eu só posso prender uma pessoa fora da comarca através de uma precatória. Um juiz de Belém não pode mandar prender, vocês já devem ter visto, um traficante que foi preso em Fortaleza,
por uma ordem de prisão que saiu do juiz aqui de Belém. Essa prisão fora da comarca é feita através de uma precatória, porque só é possível por precatória, se a prisão for fora da comarca, que pode ser expedida, aí sim, por telefone, por fax, por computador, por qualquer meio de comunicação, inclusive e-mail ou correio eletrônico, para usar uma linguagem mais aportuguesada. Hipótese de prisão em perseguição. Tá, professor Franklin, mas os policiais estão atrás de um cidadão que está em flagrante delito. Ele é perseguido, logo em seguida ao crime, em circunstâncias que se presumam ser ele o autor da infração. Aí esse cidadão está ali pelo Rio Grande do Sul e ele passa a fronteira para a Argentina. Pode a polícia brasileira prender esse cidadão? Resposta: não. A polícia brasileira pode prender outra pessoa em outra comarca ou em outro estado, mas a polícia brasileira não pode prender em perseguição quem esteja em outro país. Tá? Não pode. Bom, e o momento da prisão? O momento da prisão... Em Benedito, se for para Belém, a polícia vem seguindo, aí a competência, por exemplo, se ia cometer o crime, fica em Benedito. A pessoa cometeu um crime em Benevídeos, a polícia sai em perseguição dele em Benevídeos, e ele foge para Belém. A polícia vem em perseguição, a polícia prende ele em Belém, e vai lavrar o auto de prisão em flagrante de Benevídeos. Ou procura a autoridade aqui de Belém mais próxima, lavra aqui o flagrante, depois leva os autos para lá. Não tem problema nenhum, tá? O que ele não pode é passar para outro país. Aí a polícia não pode. Se ele passar, a polícia não pode invadir a fronteira. Sim, a polícia brasileira, se o criminoso passar para o país, passar a fronteira, ela faz um contato com a polícia do outro país para que as autoridades daquele país, o juiz daqui, vai mandar uma carta rogatória para o país estrangeiro, mandado de prisão, através da Interpol, uma busca internacional, um mandado de prisão internacional, para que aquela pessoa seja presa no outro país. Bom, então... Por que eu tenho que definir o momento da prisão? O momento da prisão é o momento em que o mandado é exibido e o momento em que o preso é intimado a ir para a delegacia ou ir para a cadeia pública. Tá bom. Esse é o momento. Mas por que eu tenho que definir esse momento? A importância, gente, é justamente isso. Se o sujeito resiste antes da prisão, ele pratica o crime de desobediência. Se ele resiste depois da prisão, ele comete o crime de resistência, desde que ele se opõe à execução de ato legal de prisão, mediante violência, e aí se ele, quando praticar a violência, lesionar a pessoa que está prendendo ele, e praticar uma lesão corporal contra essa pessoa, ele vai responder pela violência e pela lesão corporal em concurso material. Ou ameaça, que não precisa ser grave ameaça. Basta que seja ameaça. O que é ameaça? Promessa de mal injusto. E quando essa resistência for a funcionário público competente para executá-lo. Não é qualquer pessoa que é competente para executar a prisão. Polícia Federal prende em tese, cumprindo o mandado no juiz federal. E a Polícia Estadual prende em tese, cumprindo o mandado do juiz estadual. Uma pessoa que praticou um crime contra a agência dos Correios, em tese não poderia ser preso por uma ordem de prisão de um juiz estadual, porque viola bens e interesses da União. Então também a autoridade que vai prender a pessoa tem que ser competente. Uso de algemas. Súmula vinculante número 11. Perigo. Quando é que eu posso usar
algema. A súmula vinculante, como vocês sabem, o nome já diz, é uma decisão que vincula toda e qualquer decisão dos juízes do Brasil. Ela é editada pelo Supremo Tribunal Federal e serve como parâmetro para as decisões judiciais. E o que diz a súmula? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito. Nós tivemos um caso em Ananindeua, de uma juíza, que o preso estava com a algema muito apertada e muito marotamente, bem maroto, bem, né? Disse para a juíza: doutora, peça por favor para o policial afrouxar a minha algema. Na hora que o policial se abaixou para afrouxar a algema do preso, ele mais que depressa, mesmo algemado, pegou a arma do policial e atirou. Para a sorte da juíza, o tiro pegou na parede, mas poderia ter pego uma pessoa, a própria juíza ou o próprio policial. Poderia ter matado o policial, tá certo? Hoje nós fizemos a representação contra um adolescente que tem 15 anos, mas ele tem 1,80 m de altura por 3,40 m de largura. Não, brincadeira, 3,40 não. Ele é bem forte. Diz a lenda que ele foi criado com açaí e com farinha do bagão, socada com aquelas farinha de mandioca. Bom, o fato é que o bicho é forte. Então, ele estava algemado, porque ele havia matado uma pessoa e ele poderia resistir à prisão, já tinha resistido à prisão, havia um fundado receio de fuga e também perigo à integridade física própria ou alheia, do policial. O policial, gente, que estava lá no Ministério Público, era menor do que o próprio adolescente. Se ele dá um traço no policial ali, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, justificada excepcionalidade por escrito. Então, o juiz vai dizer lá que o cidadão é perigoso, que ele é um homicida, certo? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Olha só, tem que fazer a ressalva por escrito, senão a pessoa responde disciplinarmente, pode sofrer um PAD, que é um processo administrativo, uma sindicância, pode ser responsabilizada civilmente, porque a privação da liberdade legal gera indenização. Você perguntou ainda agora, uma prisão ilegal gera uma indenização para aquele funcionário, né? Vai ser contra a administração, vai ter o direito de regresso contra o funcionário. E penal, porque aquela pessoa que prende legalmente aquela criatura vai responder por abuso de autoridade. Tá certo? Então, nulidade da prisão ou ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Tá? Então, vamos deixar bem claro, se houver perigo do preso resistir, houver perigo dele ofender a integridade física do policial, da autoridade, eu vou ter por escrito uma determinação para que aquela pessoa seja algemada. Sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Claro, porque, como eu te disse, além do funcionário público sofrer os 3 tipos de responsabilidade civil, penal e administrativa, o Estado também será responsabilizado pela prisão daquela pessoa. Uso da força na prisão. Regra geral, não é possível o uso da força para efetuar a prisão. A pessoa já está presa, já não tem como reagir, já está algemada, por que eu vou usar a força? Exceções, eu vou usar a força em caso de resistência, se ele, mediante violência ou ameaça,
se opor à ordem do policial. Em caso de tentativa de fuga, ao motim na penitenciária, aquela pessoa vai tentar fugir, eu posso usar a força. O uso da força na prisão deve ser moderado. Somente o necessário sob pena de caracterizar o crime de abuso de autoridade se a prisão de uma pessoa não ocorrer em razão de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A pessoa que efetua a prisão ilegal pode ser presa em flagrante delito. Na próxima aula, nós vamos falar de prisões, medidas cautelares, liberdade provisória com ou sem fiança, parte 2. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?